A gente já tem contato com os nossos debatedores para a conversa que vai durar aqui os próximos 20, 30 minutos. Laerte de Castro Alves, mestre, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem, Nonato Albuquerque? Tudo bem, seja bem-vindo, agradecemos a sua participação, agradecemos também ao Igor Lucena. Igor, tá me ouvindo agora? Estou ouvindo, Nonato, bom dia. É um prazer estar aqui junto a vocês na Jangadeiro Band News. Muito obrigado pela atenção de vir conversar com a gente. O economista Ricardo Amorim esteve segunda-feira dando palestra no auditório do Iguatemi e citou que o pós-guerra Rússia-Ucrânia deve mudar a geopolítica mundial. Eu vou perguntar a vocês que influência os senhores acham que irão impactar no Brasil, na vida do cidadão comum, começando por você, Igor. Bom dia, Nonato, bom dia a todos. Bom, no dia 22 de fevereiro de 2022, o mundo mudou radicalmente. A gente assistia desde o fim da Segunda Guerra Mundial a relações internacionais baseadas em crescimento econômico, em acordos comerciais e a liberalização do comércio. Quando efetivamente assistimos a invasão da Ucrânia, feito pela Rússia, a gente alterou fundamentalmente a visão dos líderes dos países, principalmente da Europa. Então, o que veio a se tornar prioridade é a segurança da integridade física, a segurança digital, a segurança econômica. Então é como se a necessidade de defender não só a liberdade, a democracia, mas também o estilo de vida das pessoas ficou acima de valores econômicos. Então, se a gente está assistindo a inflação, a problemas relacionados a custos e principalmente a desabastecimento de alguns setores, significa que isso é um custo hoje para a defesa de interesses nacionais. E a gente não via isso desde 1936. Então isso é um início de um novo mundo que a gente está assistindo, que a gente chama em relações internacionais de realismo. Agora, professor mestre Laerte, qual é a sua concepção sobre influências que esse conflito pode deixar, que marcas poderão trazer para o resto do mundo? Eu vou começar. Antes de tudo, saudações aos telespectadores da Jangadeiro. E gostaria de começar aqui pelo nosso Ceará. Quais são os impactos que isso aqui traz para a gente e o que é que a gente pode tirar aí de positivo e negativo? Bem, sobre o aspecto negativo, nós teremos aí um período de maior inflação, tivemos aí uma alta das commodities, de alguns commodities, temos aí o trigo, considerando que tanto a Rússia como a Ucrânia são grandes produtores de trigo, e esse aumento do preço já é sentido. Nós temos aqui, como vocês sabem, moinhos para a produção de farinha, então isso traz, sem dúvida, um impacto para a indústria carentes. Temos também que analisar as oportunidades que isso pode trazer, porque nós estamos aí caminhando para ser um exponente na produção de hidrogênio verde. E nós estamos no momento em que a Europa ela está buscando agora trocar a sua fonte energética, considerando as sanções que foram abertas contra a Rússia, notadamente no que diz respeito agora à aquisição de gás, do qual tanto a Europa depende, notadamente a Alemanha. Então a Alemanha já vinha, por exemplo, no processo, eu falo da Alemanha, obviamente que é o país que tem a economia mais pujante na Europa, já vinha no processo de substituir a matriz energética dela. E agora ela precisou acelerar isso, e nós sabemos que nem toda energia que a Alemanha precisa consumir, ela conseguirá ser produzida dentro do próprio país. E aí, quando você olha para o Ceará, você vê um estado que tem uma capacidade enorme de produção de energias renováveis, notadamente eólica e solar, e agora com a possibilidade de nós estabelecermos aqui algumas plantas de produção de hidrogênio verde,
essa possibilidade ela se estende a exportar esse hidrogênio para a Europa, para poder suprir agora as necessidades energéticas que a Europa apresenta. Teremos, obviamente, por um outro lado, além da inflação e dessas oportunidades, nós teremos aí a possibilidade cada vez maior do Brasil ter essa fonte de capitais estrangeiros, porque o Brasil nunca teve uma relação muito próxima com o leste europeu. E essa distância, por outro lado, desse conflito, abre-se uma possibilidade de se ver o Brasil e o estado do Ceará como um local mais seguro para a recepção de investimentos, ou seja, longe do conflito e longe de eventuais consequências que ele pode trazer. Tanto que um dos fatores que tem freado a nossa inflação é justamente agora a valorização do real em função desse fluxo de capitais que vem entrando no país. Então, a gente precisa, obviamente, olhar sob dois ângulos. Obviamente, a guerra é algo seríssimo, algo que traz consequências humanitárias seríssimas, mas existem oportunidades que precisam ser aproveitadas. Eu estou vendo aqui, nesse momento, que os Estados Unidos, através da sua Câmara dos Deputados, acaba de aprovar 40 bilhões de ajuda à Ucrânia. Mas o presidente Volodymyr Zelensky insiste junto à comunidade internacional que ela haja de maneira mais incisiva contra a Rússia. Os cortes que estão sendo feitos parece que não resultaram na proposta no desejo dos ucranianos de que as nações europeias e também o resto do mundo possa responder. Igor, você acha que a ONU, a OTAN, elas estão fazendo o papel correto? Nonato, eu queria primeiro falar um pouco aí da visão do Laerte. Eu queria discordar em alguns pontos do Ceará. Eu acho que isso importa um pouco a nossa resposta do ponto de vista de estratégia e interesses. Eu acho que do ponto de vista econômico ele tem razão, os impactos econômicos da guerra são notórios e no mundo inteiro a gente sente. Agora, eu não acredito que estratégias de longo prazo vão servir nesse momento. Eu acho que a questão do hidrogênio verde é uma coisa muito futura, a gente ainda está num processo muito incipiente, as necessidades são quase que imediatas. Do meu ponto de vista, o que o Ceará pode se beneficiar são dois pontos fundamentais. O primeiro é a nossa questão geográfica, a nossa posição com a Europa é muito favorável e o nosso porto e aeroporto são fundamentais para os transportes. E o que nós temos basicamente já está sendo retomado o acordo Mercosul União Europeia, que é um ponto fundamental das nossas exportações. Ele serve para aumentar nossas exportações, principalmente em equipamento de agrícolas, e a gente está falando também da nossa alta principal de minério e outros ativos que a Europa vai precisar que vão ser sancionados pela Rússia. Então, minério de ferro, alumínio, placas de aço, para ajudar a queda da nossa inflação, a gente vai conseguir importar produtos manufaturados com muito menos impostos, então isso ajuda na concorrência interna. E um ponto fundamental de energia é o gás boliviano, que pode entrar no Mercosul mediante a aprovação do Parlamento Brasileiro, pode ser exportado por portos cearenses. Então, isso não demoraria muito tempo, a gente teria exportações de gás num nível altíssimo, quase que de imediato. Então, acho que esse é um ponto fundamental que pode ser estruturado em questão de meses. Agora, quando a gente fala das instituições internacionais, Nonato, eu acho que cada uma delas demorou para tomar atitudes. Acho que a gente viu um pouco da repetição de 1936, quando foi deixado Hitler invadir a Polônia, mas, de fato, depois disso, tomaram atitudes certas. As sanções econômicas estão sendo efetivadas, estão produzindo efeito não só na alta sociedade russa, com os bloqueios dos bens dos oligarcas, mas principalmente para a população geral, e isso vai se transformar eventualmente em protestos contra o governo. Agora, a posição do Brasil nesse contexto e dos órgãos internacionais é muito clara. O Brasil, ele efetivamente é contra a guerra. Os nossos membros, do ponto de vista das Nações Unidas, nosso embaixador, foram muito assertivos nisso, mas nós não tomamos partido
de todas as sanções, basicamente. Por quê? Porque o Brasil tem interesses muito diferentes dos europeus e dos americanos nesse conflito. Nós temos interesses em tecnologia russa do ponto de vista nuclear e de defesa da Amazônia, na parte satelital. Nós temos interesses com os chineses na parte de comércio exterior, mas, ao mesmo tempo, temos interesses com o acordo do Mercosul-União Europeia e temos interesses no mercado americano. Então, quando a gente fala do que é melhor para o Brasil, o que é melhor para o Ceará, a gente tem que levar em consideração qual vai ser o desdobramento do Brasil entrar unilateralmente em sanções com a Rússia, levando em consideração a parte de fertilizantes, que nos próximos 2 meses nós vamos precisar de ter outros fornecedores. Então, o que a gente enxerga é que se antes da queda do Muro de Berlim a gente tinha um mundo bipolar entre União Soviética e Estados Unidos, depois da queda do muro a gente teve um mundo unipolar, e hoje a gente tem um mundo tripolar, né? Um mundo onde a União Europeia tem o seu papel, os Estados Unidos tem outro, e o bloco sino-russo tem outro. E a grande vantagem do Brasil é que nós navegamos nesses 3 blocos de maneira muito tranquila, e a gente tem que entender qual é o nosso papel e qual é o interesse do Brasil nesse conflito. Essa visão aí do Igor realmente é oportuna para que a gente tenha uma noção de como está se posicionando o governo brasileiro e a própria questão internacional em relação tanto a um quanto outros, no caso Rússia e também toda a Ucrânia e Estados Unidos. Agora eu perguntaria ao senhor, professor Laerte, essas sanções o senhor considera que sejam suficientes para que não haja realmente um prolongamento da situação? Que a guerra já passou dos 40 dias, não é isso? A guerra agora estamos no 77º dia, Renato. E as sanções, elas têm se mostrado, de uma certa forma, relevantes, tanto sob o aspecto externo, né, das relações comerciais e diplomáticas da Rússia com os demais países, como também sob o aspecto interno. E especialmente, esse é um ponto de questão que a gente precisa analisar com bastante atenção. Um dado interessante é que de ontem para hoje, por exemplo, 4 governos regionais da Rússia tiveram seus líderes renunciando, né, aos cargos de liderança. E isso mostra enfraquecimento político interno da Rússia. E um dos motivos, por óbvio, são os impactos que as sanções vêm trazendo para a população, para o empobrecimento das regiões russas, e também esse apoio que não só é perdido na base, ou seja, na população que eventualmente está sofrendo com o empobrecimento, mas também no alto escalão, ou seja, quando você vai nas oligarquias, você tem diversos negócios russos que foram impactados pelas sanções, pela desvalorização da moeda, pela perda de exportações. Então, essa oligarquia, em parte, ela também não está satisfeita. E essa pressão interna, ela é muito importante para que a gente consiga ter um desfecho dessa guerra. Quando você olha externamente, você vê uma Rússia cada vez mais isolada do ponto de vista comercial, e aí eu posso colocar, com exceção, obviamente, alguns países, dentre os quais a China, em que a Rússia se aproximou bastante nos últimos anos, e especialmente em fevereiro, quando houve um acordo bilateral, quando da visita do Putin à China. Quando você analisa o aspecto externo, você vê o seguinte, que as sanções, e ao mesmo tempo que você tem ajuda militar para a Ucrânia, e aí tanto os Estados Unidos agora realmente submeteu, como você comentou, 40 bilhões de dólares de ajuda para apreciação do Senado norte-americano, como também você tem ajuda militar hoje vindo da Europa. A Alemanha, que sempre absteve de se envolver nesses conflitos, a não ser em missões humanitárias da Organização das Nações Unidas, a Alemanha, ela pela primeira vez entra também com ajuda militar direta à Ucrânia. Então você vê aí todo um movimento
que tende, de uma certa forma, a tornar essa guerra mais dificultosa, e o tempo vai passando, e é possível, inclusive, que essa guerra, em algum momento, entre num estágio de estagnação, em que ela não consiga mais ir nem para frente nem para trás. E aí, sobre esse aspecto também, nos chama a atenção a possibilidade de haver alguma utilização de arma nuclear, porque isso está todo o tempo no discurso do Putin, e nós sabemos que o Putin ele não pode perder essa guerra, porque perder essa guerra significa tanto uma fraqueza da Rússia no cenário internacional, como uma fraqueza política dele. Então, tanto do aspecto externo como no aspecto interno, a gente vê as sanções, elas estão discutindo algum tipo de efeito. Sobre a resposta da população da Rússia à postura de Putin, e evidencia que ele acresceu o lado positivo dele em relação à população, apoiando a campanha, que até então não era se falava em guerra, mas a campanha que nesse momento militar estava sendo feita na Ucrânia. É sinal de que, provavelmente, como o senhor falou, ele jamais vai se dobrar a qualquer possibilidade de evitar que o tempo traga os efeitos. Mas, na verdade, eu perguntaria, Igor, e ao mestre também, vocês acham que há quem critique as sanções que estão sendo feitas pelas nações, porque elas não se refletem em redução do esforço de guerra do Kremlin? É um ponto de vista desde o presidente até mesmo aquelas forças que são contrárias também à guerra. Isso significa, por exemplo, o presidente da Ucrânia diz que a comunidade internacional da agora ofensiva, que ele considera essa ofensiva branda e insuficiente em termos de sanções, que seria mais lógico a interferência internacional. Esse é um ponto de vista muito péssimo, não é? Nonato, a interferência internacional, quando a gente fala de uma incursão, ou seja, a gente ver militares da OTAN dentro do território ucraniano, isso não vai acontecer. Isso seria uma declaração de guerra à política russa de autoproteção, ou seja, daria a eles o discurso de usar armas atômicas, inclusive na Ucrânia, com um poder limitado. Eles têm armas atômicas com capacidade de destruição de pequenas cidades. Então a gente entraria num conflito muito mais assertivo. Agora, o que a gente tem que analisar é que quem estão fazendo as sanções com a Rússia, e eu acredito que são as corretas, é a melhor maneira de tratar esse conflito do ponto de vista de não escalamento da guerra, são as nações ocidentais industrializadas: Japão, União Europeia, Coreia do Sul, Estados Unidos e Canadá. Na verdade, essas nações representam conjuntamente 70% a 80% do comércio internacional e são as nações ricas do planeta. Por outro lado, nações em desenvolvimento, como o mundo árabe, a Índia, a China, preferem não entrar nessa seara de sanções. Ou seja, existe uma dualidade no mundo sobre como tratar esse processo com a Ucrânia. E um problema, e aí eu vejo uma visão muito diferente, é que essa crise não vai diminuir. Na verdade, ela está escalando. O presidente Putin, ao avançar na Ucrânia, ele força a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Então a gente vai ter mais de 1.900 quilômetros de fronteira, novas fronteiras russas com países da OTAN extremamente capacitados do ponto de vista militar. E hoje, a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, está sendo atacada. A região da Transnistria, que já é uma parte separatista da Moldávia, já é um terceiro país, muito provavelmente vai sofrer ataques. Então a gente vê uma segunda estratégia do presidente Putin, que não é mais o domínio da Ucrânia, mas sim o domínio das regiões separatistas do sul da Ucrânia, e uma possibilidade muito concreta de um terceiro país entrar no conflito. Então, quando a gente fala de uma incursão militar do Ocidente, não só de sanções e armas, mas de tropas, tropas na Ucrânia, a gente estaria abrindo um conflito muito mais sério, e a palavra Terceira Guerra Mundial estaria no menu da noite. Então, eu não acredito que esse seja o caminho. Então, realmente, infelizmente, alguns pontos do presidente Zelensky são complicados. Acho que o tratamento desse conflito, como está sendo feito pela OTAN
pela União Europeia e Estados Unidos está sendo a maneira mais lógica possível para tentar desescalar o conflito e atingir o presidente Putin onde fere, que é no bolso. Ok. Professor Laerte, quer acrescentar alguma coisa? E, pois não, o presidente ucraniano ele cometeu alguns erros antes do início do conflito, né? Uhum. O primeiro dele foi não ter conseguido acelerar o processo de adesão à União Europeia e à OTAN, porque uma vez que isso tivesse acontecido, a Rússia teria pensado duas vezes em iniciar qualquer incursão militar, né? Então, assim, existe aí uma cautela, obviamente, de um conflito direto, e isso não pode acontecer, tanto do lado dos países que compõem a OTAN em relação à Rússia, como vice-versa. E aí o presidente Zelensky ele passou muito tempo achando que a guerra poderia não ser desencadeada. Então houve ali talvez eu possa dizer, uma negligência em relação à real possibilidade dessa guerra. Houve um atraso nessa adesão que acabou acontecendo, e a Rússia invadiu antes que a Ucrânia pudesse ter tido a oportunidade de ingressar na OTAN. Então, eu acho muito difícil, depois de iniciado o conflito, que haja uma participação direta da OTAN no conflito, porque isso poderia realmente desencadear uma terceira guerra, como bem dito aí pelo Igor, e inclusive com a utilização de armas nucleares. E aí, obviamente, foi no pé também, e é um lado aí que talvez a Rússia não estivesse contando, que tanto a Suécia, né, como a Finlândia, eles buscariam, mesmo diante das ameaças, aderir à OTAN, e uma vez que isso aconteça, você tem justamente aquela preocupação do presidente Putin se materializando, e é ter a OTAN à porta das suas fronteiras, como teria acontecido com a Ucrânia. Então, realmente ainda uma incógnita como a Rússia vai responder a essa adesão. No caso da Finlândia, já houve um referendo, então existe determinação da população para que haja adesão à OTAN. Então, tudo indica que essa adesão ocorrerá inclusive, o primeiro-ministro britânico, ele se deslocou hoje lá para a Escandinávia, justamente para poder tratar a adesão. Bom, a gente vai ter um intervalinho rápido aqui nesse debate, já já voltamos. Só lembrando ao ouvinte que desde o início de março de 2014, as manifestações de grupos pró-russos e anti-governo vêm ocorrendo em Donetsk e Luhansk, que integram ali a região mais próxima, desde a Revolução Ucraniana de 2014. E estou lendo nesse momento na página do Russian Times manchetes assim incríveis. Exército ucraniano armado e treinado dos Estados Unidos muito antes de Putin enviar tropas. A ex-congressista dos Estados Unidos dizendo que o desejo de Biden é acabar com a Rússia. Eu acho que também a propaganda nesse momento funciona como situação de deixar a contenta em favor de uma das partes. Mas a gente comenta isso depois do intervalo, que é muito rápido. 10h32.
Nós estamos de volta com o debate desta quarta-feira, falando sobre as mudanças geopolíticas do conflito da Rússia na Ucrânia. A Mara França concordando aqui com o doutor Laerte Castro Alves, obrigado a ela. O Thiago Nogueira, lá dos Estados Unidos, ele está em Nova York, dizendo: os receios econômicos globais por conta da guerra fazem com que os Estados Unidos aumentem seus juros. Pergunta que ele faz para os dois: essa interferência pode prejudicar mais o poder econômico dos brasileiros, o aumento de juros? Começando pelo professor Laerte. O aumento de juros no Brasil pode prejudicar bastante os brasileiros, porque isso, sem dúvida, vai diminuir as possibilidades de poder de compra do brasileiro. Então, você tem, obviamente, financiamentos, de uma forma geral, vão se tornar mais caros. Por outro lado, você tem um desincentivo ao investimento na economia real, e aí se busca, geralmente, a renda fixa como opção, porque, por óbvio, todas as possibilidades, quando se tem capital a investir, elas são consideradas. Sob o ponto de vista norte-americano, a subida de juros nos Estados Unidos, ao meu ver, ela vai funcionar como um fator de concorrência ao Brasil na captação de recursos estrangeiros, né, na captação de capital estrangeiro. Quando se olha hoje, quando o capital estrangeiro olha para o Brasil hoje, ele vê um país que consegue trazer uma rentabilidade ativa no tocante ao pagamento de juros, mas reconhece, obviamente, os riscos que o Brasil traz por sua economia emergente e também por estarmos esse ano num ano de eleições aí com um futuro, por enquanto, ainda tanto incerto na esfera política. Ao se olhar para os Estados Unidos, e quando se vê a taxa de juros subindo lá, você tem um país que historicamente é estável, é forte, tem economia pujante, e aí começa-se, obviamente, a se colocar na mesa, se investir, colocar esses recursos nos Estados Unidos, não seria mais atrativo do que o Brasil. Então, acho que os impactos, pelo menos na minha visão, são esses. Doutor Igor aí, obviamente que na condição de economista tem bem mais a contribuir. Estamos lhe ouvindo. Opa, estão ouvindo? É porque Estamos. não consegui ouvir nada. Bom, exatamente, o sentido é o mesmo. Um aumento de inflação no Brasil, ele representa a diminuição do poder de compra das pessoas, isso faz com que empresas não invistam, isso faz com que, de uma maneira geral, a economia decresça, menos empregos sejam criados, você tem uma pior situação para pessoas que queiram tomar crédito, principalmente para longo prazo, financiamentos de veículos, bens móveis, apartamentos, casas, todo tipo de atividade econômica real. Quando a gente fala de um aumento nos Estados Unidos, a pessoa que mandou a mensagem tem toda a razão. O aumento de juros nos Estados Unidos, lá, ele tem uma função básica de diminuir a inflação americana. Então, ele tem um efeito doméstico. Agora, o efeito internacional é muito sentido, porque o que acontece é que, quando o investidor decide colocar o seu recurso no Brasil, ele analisa a taxa de juros real do país. Então, quando ele vê um país como os Estados Unidos, com baixos problemas econômicos e que tem fundamentos robustos, sólidos, que não vai passar por uma eleição conturbada, e ele vê uma tendência de aumento de taxa de juros, ele prefere alocar os seus recursos lá. Isso faz com que a gente esteja vendo uma queda da Bolsa diariamente no país. A gente já está beirando 100 mil pontos, podendo abaixar disso para quando a gente estava em 130 mil. E, por outro lado, a gente vai ver um aumento do dólar, né? A saída de dólares no Brasil desvaloriza a nossa moeda, prejudica a nossa inflação. Então, quando a gente fala em aumento de juros nos Estados Unidos, na prática, ele melhora a tendência de diminuir a inflação americana, mas ele piora a inflação brasileira. Então, quanto mais os juros aumentam nos Estados Unidos, pior fica para nós brasileiros aqui. A guerra, pelo que nós ouvimos aqui na participação dos senhores, altera sim a ordem mundial, tem influência global, como segurança alimentar, fornecimento de energia, foi citado aqui pelo Igor, pelo Laerte. A pergunta, a gente já está chegando aqui ao final, temos 1 minuto e meio ainda.
o mundo será menos globalizado daqui para frente? O mundo hoje vai ser menos globalizado, a questão do just in time, né, de você ter cadeias produtivas globais vai ser menor, as pessoas vão produzir mais próximo dos seus consumidores, a gente vai voltar a ter estoques, mas isso não significa o fim da globalização. A gente talvez estivesse assistindo a uma globalização exacerbada, então a globalização vai ser um pouco menos radical, por assim dizer. O que significa vantagens, né? Por exemplo, os Estados Unidos vai diminuir a sua capacidade de investimento de suas empresas no leste europeu e vai investir mais na América Latina. Por quê? Porque fica mais fácil para o mercado consumidor americano. Então, quando a gente tiver uma outra pandemia ou uma outra guerra, isso não vai afetar tantos produtos dentro dos Estados Unidos. Então, de fato, a gente vai ver um novo mundo agora, onde interesses locais e o pensamento de probabilidades de erros na cadeia produtiva vão estar muito mais presentes no nosso dia a dia. Professor Laeste, concorda? Quando se fala em mundo globalizado, e obviamente se você considerar o mundo inteiro, o que nós vamos ter, ao meu ver, são globalizações regionais. Uhum. Então, o que está acontecendo agora? Aproximação da China e Rússia. Empresas de cartão de crédito americanas saíram da Rússia, os chineses entram com as soluções deles, de pagamentos. Então, você vai ter blocos onde você vai ter uma grande interação, obviamente, do ponto de vista econômico, político, cultural, um fluxo intenso, mas dizer que o mundo todo, de forma linear, ele vai estar dentro da mesma globalização, é difícil, porque nós temos hoje a construção de realmente dois grandes blocos, um liderado pela Europa e pelos Estados Unidos, outro vamos chamar de bloco oriental, que seria Rússia e China. Então, haverá, sim, regionalizações. É isso. Ok, quero agradecer ao professor Laércio de Castro Alves, mestre em Direito Internacional, ao Igor Lucena, que é economista e PhD em Relações Internacionais, pela participação esclarecedora a respeito do conflito Rússia-Ucrânia. Muito obrigado pela participação dos senhores. Até o próximo encontro, até um novo debate. O nosso JJ Debate tem trabalhos técnicos do Brito, produção do Yuri Costa, coordenação da Jangadeiro Band News Edilino Sampaio, direção de jornalismo Isabela Martã. Nós agradecemos. 10h42. Eu que agradeço. 101,7.